De volta aqui com o Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. E mais informações sobre aquela mega operação da Polícia Federal ontem, com prisões realizadas no caso dos desvios do INSS. Repórter Felipe Campbell, direto da Rádio Bandeirantes de Brasília. E o Day After, né, Felipe? Bom dia. Muito bom dia, Thaís. Exatamente, segue repercutindo aqui na capital essa operação. O ministro da Previdência, o Oney Queiroz, garante que o governo não protege ninguém das operações da Polícia Federal e defende a punição dos envolvidos no escândalo do INSS, que são responsáveis por esses desvios fraudulentos, né? Ontem, o secretário executivo da Previdência foi alvo da PF, suspeito de participar desse esquema. De acordo com a investigação, ele teria recebido R$50 mil em propina e a Polícia Federal encontrou o nome dele numa planilha do Antônio Carlos Camilo Antunes, que é o careca do INSS e é um dos principais operadores desse esquema. Essa operação determinou que após essa operação, o governo determinou que o secretário fosse exonerado do cargo e Aldo da Cunha foi colocado em prisão domiciliar. Em coletiva de imprensa realizada ontem, o ministro Oney Queiroz disse que não sabia do envolvimento do auxiliar e garantiu que o Ministério da Previdência segue com o objetivo de buscar os responsáveis pelas irregularidades. Vamos conferir a fala do ministro. Não há nenhum envolvimento do Ministério da Previdência Social nessa operação, tanto que não houve nenhuma busca, nenhuma apreensão aqui no Ministério da Previdência Social. E nós seguimos nessa mesma toada de buscar os responsáveis. Esse governo não protege ninguém e a prova disso é que há uma ampla liberdade dos órgãos de controle, da CGU, da Polícia Federal, para investigar todas as esferas do governo, para que a gente possa encontrar quem foram os responsáveis pelas fraudes, punir e trazer de volta cada centavo. Bom, foi uma operação de âmbito nacional com 52 alvos de busca em 6 estados e também aqui no Distrito Federal. E a Polícia Federal também saiu às ruas para cumprir 16 mandados de prisão. Em São Luís, no Maranhão, a Polícia Federal esteve em locais ligados ao Everton Rocha, do PDT, e vice-líder do governo no Senado. A investigação cita o parlamentar como sócio oculto do esquema de fraudes do INSS e destaca que há fortes indícios de participação no esquema. A PF pediu a prisão do parlamentar, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, negou e disse que a medida teria efeitos drásticos na República. O senador Everton Rocha afirma que não há provas contra ele. Essa foi mais uma etapa da operação que investiga esse escândalo do INSS, que pode ter desviado aí 6 bilhões de reais de benefícios de aposentados e pensionistas. A Polícia Federal também fez buscas em São Paulo, no apartamento da empresária Roberta Luxinger. A amiga de Fábio Luiz, filho do presidente Lula, é apontada na investigação como integrante do núcleo político da organização criminosa. Os agentes identificaram 5 pagamentos de R$300 mil feitos pelo careca do INSS para uma empresa que pertence a Roberta. Ao ser questionado por um funcionário sobre o destino do dinheiro, Antônio Carlos Camilo Antunes respondeu o filho do rapaz. Fábio Luiz não foi o alvo da operação. Já a defesa de Roberta diz que a transferência não tem qualquer relação com o INSS. Em uma entrevista no Palácio do Planalto, o presidente Lula falou sobre a investigação. E eu tenho dito para os meus ministros, tenho dito para as pessoas que participam da CPI, é importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas, todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Bom, o filho do careca do INSS, Romeu Antunes, também foi preso nessa operação de quinta-feira. Segundo a Polícia Federal, ele virou um dos articuladores do esquema depois que o pai foi detido em setembro. A Polícia Federal também prendeu o advogado Eric Fidelis, filho de André Fidelis, ex-diretor de benefícios do INSS, que teria recebido valores dos desvios. De volta ao estúdio. Obrigada ao repórter Felipe Campbell, direto da Rádio Bandeirantes de Brasília. Cláudio Humberto, é claro que num momento como esse, a autoridade pública vem a público e fala o seguinte:
tudo será investigado, não sobrará pedra sobre pedra, não há ninguém sendo protegido. É o tom da declaração, tanto do presidente da República quanto do ministro da Previdência. No caso do ministro da Previdência, tem uma questão aqui que a gente tem que lembrar à nossa audiência. Volney Queiroz é político ligado ao PDT de carteirinha. O Ministério da Previdência tinha sido entregue ao PDT e assumido pelo presidente do partido, Carlos Lupe, quando houve o aumento exponencial desse tipo de fraude contra os aposentados, que já acontecia antes. Sim, acontecia, mas subiu de uma forma assustadora. Carlos Lupe não teve condição de continuar no cargo, saiu. Quem assumiu? O sub dele, que é do mesmo partido que ele, que é justamente o atual ministro Volney Queiroz. Toda a cúpula do INSS já caiu nas operações da Polícia Federal. O superintendente do INSS, gente grande dentro do ministério. Agora, o ministro teve a sua função preservada, sendo sub daquele que comandava o ministério nos casos da fraude. E aí, a gente aqui que já viu muita coisa na vida, se pergunta, não é? Em algum momento, essa investigação vai bater em peixes mais graúdos, tanto daqueles que ocuparam o ministério, quanto daqueles que abriram portas? Acho que essa é a grande questão nesse momento, né, Cláudio? Essa é a grande questão, é a grande dúvida, né? A gente vê que essa fase da operação já avançou muito, né? Pegou lá o vice-líder do governo Lula no Senado. Sim. Não é pouco, né? O senador Weverton é inclusive o relator da indicação de Jorge Messias para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. E a escolha do relator, com toda certeza, foi a pedido do Palácio do Planalto, ou no mínimo o Palácio do Planalto opinou sobre isso, né? A gente sabe também que recentemente o presidente Lula, inclusive, chamou o senador Weverton para um despacho, etc. São próximos, são amigos, né? Enfim, há uma ligação política ali há muito tempo. Com relação ao atual ministro da Previdência, o que ele alega, e também os que os acompanham, aqueles políticos mais próximos dele, mais da pessoa física, digamos assim, do que do ente partidário, é que ele, na época de Carlos Lupe, ele era alguém que estava ali a pedido do presidente Lula. Lula sempre foi amigo do ministro Volney Queiroz, um político pernambucano, muito famoso, conhecido como Zé Queiroz. E ele queria, o Lula, segundo esses relatos que a gente ouviu, quando foi na composição do governo, ele chama o Carlos Lupe, está aqui, o Ministério da Previdência é do PDT, mas eu queria o filho do Zé Queiroz como ministro. E o Carlos Lupe, então, ponderou que aquilo seria desmoralizante para ele, porque ele é o presidente do partido, ele é que tinha que ser o ministro, etc. e tal. Ele então bota o filho do Zé Queiroz como secretário executivo. E sentindo-se ameaçado, de acordo com esses relatos, nunca se sabe, né? Mas de acordo com esses relatos, sentindo-se ameaçado pela presença até física, né, ali próxima do secretário executivo, que teria sido ministro no desejo do presidente, o Lupe, então, isolou completamente o Volney Queiroz. Ele não tinha nenhuma atribuição, não tinha poder nenhum, não era chamado para nada, a não ser para aquelas ocasiões em que a presença do ocupante do cargo era absolutamente fundamental. É isso que eles alegam para dizer que o Volney Queiroz não teve nada a ver com toda essa safadeza. Mas esse é um daqueles casos, né, Thaís, que não basta parecer, né? E também, assim, talvez seja caso, e certamente sempre é no âmbito político, né, o caso de o sujeito provar a inocência, né? A regra geral é que quem acusa é que tem o ônus da prova. Mas no caso do político, o político também tem esse ônus, o ônus de provar que é inocente. Então é o que se espera que o ministro faça. Mas está cada vez mais difícil sustentar a situação do ministro Volney Queiroz no Ministério da Previdência do ponto de vista político, certamente. Eu não sei se do ponto de vista jurídico, etc., mas do ponto de vista político a situação é muito complicada. Jornal Gente, já volta na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, com as notícias desta sexta-feira. Fica aí.